Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, príncipes e princesas, você é um abençoado, abençoada do Todo-Poderoso Deus. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje tá pegando fogo. Eita, trem doido, aleluia. Amados, muito obrigado você que tem se inscrito no nosso canal, você que se inscreveu, você que tem dado para nós aí um joinha, que tem feito comentário, colocado seu pedido de oração, nós estamos orando por você. Você que compartilha nos grupos, da família, dos amigos, do trabalho, da escola, da faculdade, muito tem nos ajudado a alcançar corações, porque o Café com Deus é uma porção da palavra e oração por você e sua família. Também quero lembrar você que não se inscreveu, vai lá no linkzinho nas letrinhas azuis, clica ali, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, é automático, e clica também no sininho para receber todos os dias o Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Está lá em 2 Reis, capítulo de número 21, versículo de número 19. 21, 19, está assim, ó, escrito: tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Harus de Jotibá, ok? Aqui nós estamos falando de reis, e esse rei aqui, Amon, ele é filho do rei Manassés. Nós falamos no último café passado sobre Manassés. Mas é claro que é bom lembrar que Manassés foi um péssimo exemplo, foi um mau rei, né? Mas que no final teve uma mudança, nós falamos sobre isso, uma transformação. Mas o interessante é que ele era filho de Ezequias, que foi um rei bom, um rei que tinha crédito com Deus. Você lembra que quando ele estava para morrer, o profeta Isaías foi lá falar com ele: põe tua casa em ordem, porque senão morrerás. Porque você morrerá. Então ele se vira para a parede quando o profeta sai, ora a Deus, lembra Deus dos feitos, de tudo que ele fez, a obediência que ele andou. Deus então mudou o decreto, usa o profeta ainda antes de sair do palácio, estava lá no pátio, para voltar e acrescentar 15 anos de vida. É aí nesse contexto, a partir de 15 anos a mais de vida, é que nasce o rei Manassés. E quando Ezequias morreu, Manassés tinha 12 anos de idade, nós falamos aqui, né? E infelizmente nós aprendemos, sendo um rei bom, eu preciso falar isso para chegar lá em Amon, para você entender por quê. Mesmo sendo um rei bom, e a gente tem falhas, nós falhamos. E a falha talvez de Ezequias tenha sido na criação do seu filho. Já idoso, já com uma certa idade, estava Ezequias, o rei Ezequias, quando ele teve esse filho. Lembra disso? E esse menino talvez tenha sido um príncipe mimado. E eu aprendo aqui algumas lições. Talvez Ezequias, por muitos feitos que ele realizou, você lembra que ele criou engenhos, né? Teve engenheiros para criar artefatos de guerra, lançando máquinas que lançavam flechas, que lançavam lanças, envolvido em fundamentar ou fundar, vamos pôr assim, cidades fortificadas. Ele tenha tido tanta ocupação na vida que ele não teve tempo para esse filho, para a criação desse filho. Então ele se tornou um pai ausente, embora um rei presente, né? Esse é um perigo que nós vivemos hoje, ser presente em muitas coisas na sociedade, no trabalho, mas ser ausente com a nossa família, ser ausente com nossos filhos. Essa é a razão de muitos casamentos, né? Quando a pessoa é ausente com o cônjuge, muitos casamentos serem dissolvidos por causa disso. E às vezes pessoas que temem a Deus, mas falham nisso. E filhos, muitos filhos de crentes, de pessoas tementes a Deus, acabam tomando caminhos errados, que foi o caso de Manassés, por ter um pai ausente. Também eu aprendo que esse pai tenha terceirizado a educação. Ele era um príncipe, claro que ele teve alguma educação, mas a educação
foi dado pelos regentes, vamos pôr pelos, né, apoiadores, conselheiros lá do palácio, e inclusive por sua mãe, Refizibá, que era o nome dela. Então ela sendo rainha, ela influenciou na criação dele. Eu aprendo aqui também, né, que esse menino não tem culpa disso, acabou tendo responsabilidades precoces, talvez não teve direito de ter infância, vamos pôr assim, porque com 12 anos já teve que sentar no trono, porque o pai havia morrido e agora ele teve que reinar. Ele se torna um mau rei, Manassés, né, por causa dessas questões. Tem gente hoje transferindo para a igreja, transferindo para a escola, educação. Não, não. Você precisa, eu sei que o mundo está mudado, a gente precisa trabalhar muito, e hoje muitas mães trabalham fora e são heroínas por isso, né? Que antigamente as mães tinham mais tempo para estar com os filhos na criação, mas hoje vão terceirizando para a escola e principalmente para a igreja também. E a igreja tem pouco tempo com essas pessoas. E a escola nem sempre, quem está lá educando pode ser um referencial. E mesmo assim, mesmo que seja, tenta ajudar. É um paliativo, né? Não é uma educação que deveria receber, porque a escola, ela não traz educação, vamos pôr assim, ela traz ensino e ajuda na educação, não é a responsabilidade dela, mas tem gente transferindo, os pais estão transferindo para a escola, para a igreja, para os avós, aí mimam demais. É o que aconteceu com esse menino, que foi um péssimo rei, mas viveu 55 anos, reinou 55 anos, aliás, reinou 55 anos. Foi o reinado mais longo. Aí como é que pode um troço desse? Um cara sendo um mau, que fez toda a maldade, foi considerado o pior rei de Israel, da nação, né, de Judá, de Jerusalém, levou o povo a pecar, colocou dentro do templo ídolos, adoração a outros deuses. Ele foi terrível, Manassés. Você lembra disso que eu contei no café passado? Ele queimou o próprio filho em sacrifício. Ele matou o profeta Isaías. Diz a tradição, mandou serrar ao meio o profeta Isaías. Se serrou assim, eu não sei, ou se serrou daqui, né, de baixo para cima, eu não sei. Eu sei que foi serrado ao meio, diz a tradição. Terrível. Ele foi terrível, terrível. Mas o Senhor conhece o futuro. Aí eu entendo por que Deus deixou ele reinar tanto tempo e não agiu, esperou, porque Deus conhece o futuro e nós não conhecemos. Deus sabia que quando ele recebesse o castigo, a correção de Deus, quando os assírios invadissem a sua terra e ele fosse dominado, o povo escravizado, e ele colocado um gancho no nariz dele e levado com, né, algemas de bronze lá para a masmorra, no calabouço, que ele ia se converter. Deus conhece todas as coisas. Tanto é que ele mudou o comportamento. Mas veja os atos que nós praticamos. Ele mudou o comportamento dele e aqueles que estavam com ele, levou estatutos de Deus, tirou os ídolos lá da casa de Deus que ele tinha colocado, mudou tudo, mas não conseguiu mudar o povo. O problema dos nossos atos, as consequências dos nossos atos são essas. Aí vem quem? Seu filho Amon. Porque ele morreu, agora o filho Amon vai reinar em seu lugar. E a Bíblia diz que ele reinou só 2 anos só. Aí por que uns sendo mal, aí que tá, Deus dá 55 anos de reinado, o outro sendo mal, Deus dá 2 anos apenas. Quando a gente não chega em Amon e olha o reinado, né, a gente pensa assim, longo de um rei que foi mal, considerado mal, a gente pensa o quê? O mal compensa. Não, é porque Deus sabia que ele, ao ter uma correção, se voltaria para Deus. Foi por isso que Deus foi longânimo com ele. Talvez com Amon, Deus, conhecendo o coração, por isso não deu a ele muitos anos de reinado. Foi apenas 2 anos que ele reinou, certo? Embora jovem, começou a reinar jovem. Diferente de Manassés, que foi criança, né? Enquanto os regentes ajudavam, talvez andasse, mas aquele caso, a mãe influenciando para o lado mal, e o menino acabou se desvirtuando, mesmo que depois tenha um encontro com Deus, se volte, glorifique a Deus, tudo, mas as consequências já tinham sido levadas a toda a nação, que não se converteu a Deus, toda a nação. Aí Deus já começa a cansar. Agora vem Amon, esse filho, para reinar, e foi um filho mau que faz
O pai tinha tirado os ídolos do templo, ele vai lá, recoloca no lugar, começa a adorar. Quando a gente pensa que é o pior, o que está ruim, o pior ainda pode vir muito mais, muito maior. Cuidado, a gente precisa de deixar Deus reinar, colocar Deus no controle da situação, buscar a Ele, porque às vezes a gente coloca confiança muito no homem, não, ele vai ser bom, ele vai gerar emprego, ele vai ser melhor para nós, e pode nos decepcionar. Aquilo que a gente achava que estava ruim pode piorar mais ainda. Porque se Deus não tiver no negócio, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, é desastroso. Então vamos deixar Deus reinar no nosso coração. Olha só, Amon foi traído e foi morto, assassinado. Né? Veja, por quê? Porque alguns queriam que continuasse igual o seu pai fez uma reforma no final, né? Manassés se voltou para Deus e ele vai fazer todo o mal de novo para Israel. E os próprios que cercavam ele acabaram assassinando. Então veja só, nós precisamos de Deus para estar comandando a nossa vida, o nosso coração. O amor de Deus já foi provado por nós no seu Filho Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é morte física. Morte física qualquer de nós podemos passar por ela. Está falando da morte espiritual, da eternidade longe de Deus, na condenação da alma. Então Deus está falando que ele amou de tal maneira que deu o melhor, deu o seu filho. E podia ter dado um anjo, já era muito para nós. Ele podia ter dado um querubim, que era muito para nós, está além de um anjo. Um serafim que está lá diante dele, era muito para nós. Podia ter dado o general dos anjos, o arcanjo Miguel. Não, ele deu o melhor, ele deu o seu filho por nós, para provar que nos ama. Então recebe aí. Deixa o Senhor governar o seu coração, aceita Jesus no seu coração, deixa Ele reinar para você ser salvo, porque Ele é o único salvador da alma, o salvador que vai nos levar a viver uma eternidade longe dos problemas, das dores, das aflições, em alegria e gozo completo com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, coloca nas tuas mãos essas vidas que estão recebendo a tua palavra. Abençoa o João Rosa Filho, meu tio, abençoa, Senhor, também a Valéria, Maria, Deus e família, a Meiriane Caldas e família, Samira Carvalho e família, Sueli Brusque, família, Laurita Eduardo e família, o Nem Petrino e família, a Maria Vidal e família, Nelma Kumaru, que pede oração pelo seu genro, Cleo Menes, também, ó Deus, a Lígia Machado e família, o Jorge Luiz Rodrigues e família, a Alcina Lúcia, que pede também pela sua vida financeira, pede também pela vida espiritual e também pela nação brasileira. Toma a nossa nação nas tuas mãos. O Manfrini Calmuna de Andrade e família, o Romário Santos e família, o Gerson Silva, o grupo dele, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo, me ajuda aí! Aleluia!